Olá, meu nome é Márcio, pastor Márcio. Eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouquinho da lição número 8 do curso de unidade, cujo tema é 4 pilares da graça da igreja, doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e oração. Então vou começar a falar sobre comunhão, mas para isso é importante que eu leia um trecho da Bíblia, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 42 ao 47. Diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então, aqui estão os 4 pilares da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse texto é interessante porque o versículo 47, o último, ele é o resultado da soma de tudo que aconteceu ali desde o versículo 42 em diante. Então eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à oração, à comunhão, partindo o pão, e o resultado disso é: e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Bom, a doutrina dos apóstolos já foi comentado, já tem um vídeo para isso, da aula 7, então eu vou começar a falar a partir da comunhão. Para você servir a Jesus, para nós servirmos a Jesus, nós precisamos andar em comunhão, porque é impossível ser um cristão sozinho. A Bíblia fala que nós somos parte de um corpo, então cada pessoa no corpo tem a sua função. Então, para começo de conversa, é impossível ser um cristão sozinho. Existe até uma tendência hoje em dia de pessoas que falam que não gostam muito da igreja, estão começando a ficar nas suas casas, vêm reuniões ou cultos ou outras coisas pela internet, mas aí está um grande erro, porque não existe um corpo com membros separados. A gente sabe que toda vez que o membro é separado do corpo, ele morre. Outra coisa também é que a Bíblia diz em 1 Coríntios 10:17 que nós somos um só pão. Então, qual é o processo de se fazer pão, né? Se pega o trigo, daí depois moe esse trigo, daí faz a farinha, depois faz o pão, assa. Então, é um processo de moagem, é um processo dolorido, né? Então, e isso que acontece na comunhão da igreja. As pessoas, elas são tratadas uma pelos outros, né? Então, eu uso o meu dom para lidar com outras pessoas, as outras pessoas usam os dons delas para lidar comigo. E assim como diz a Bíblia, um amigo é como um ferro que afia o outro. Esse é o sentido da comunhão na igreja. Portanto, então não há individualismo na igreja, né? Nós nascemos de novo para termos uma função bem específica. Então basta a gente descobrir nosso ministério, os nossos dons e servir uns aos outros. Em 1 João 1,7 também diz que na comunhão os nossos pecados são perdoados. Então o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado através da comunhão. Então às vezes também há pessoas que elas mesmo participando de uma missa ou de um culto evangélico que seja, ela pensa que não precisa interagir com ninguém ali, que ela pode viver uma vida na dela, né, vamos dizer assim. Mas a Bíblia é muito clara, né, que para a gente ter o perdão dos nossos pecados, nós precisamos andar em comunhão, né? E também é impossível ter comunhão com Deus e não ter comunhão com os irmãos. Por quê? Porque nós somos o corpo de Cristo. Então, engana-se aquela pessoa que pensa que eu estou bem com Deus, embora eu não esteja a fim de me relacionar com ninguém. Essa pessoa está equivocada, porque é impossível você estar bem com Deus e não estar bem com as pessoas, né? Também se fala muito de inimizade na Bíblia, né? O que é inimizade? Além de haver assim briga ou separação, a inimizade também implica em falta de amizade.
né? Então, na igreja é o lugar que nós devemos ter os nossos melhores amigos, pessoas que vão cuidar da gente, pessoas que pensam no bem da gente, que vão usar a maturidade que eles têm para cuidar da gente. Então, é muito importante que na igreja a gente procure ter o máximo de amizade possível. Embora a gente não pode dar o nosso tempo para todo mundo, mas a gente não pode tentar viver uma vida isolada, né? Bom, a nossa comunhão, ela depende toda da pessoa de Jesus Cristo. Por quê? Porque existem muitas diferenças de doutrinas, de costumes de igreja, assim, maneiras de administração de uma igreja. E se a gente procurar a unidade somente fazendo com que todas as pessoas pensem da mesma maneira, vai ser bem complicado, porque a nossa comunhão está em Jesus. Então, o que a gente entende por comunhão em Jesus? Que Jesus é Deus, que Ele veio a esse mundo, viveu em carne, morreu por nossos pecados, ressuscitou e está agora sentado à direita de Deus, e Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Se você crê nisso, então essa é a base da nossa comunhão, porque se a gente for entrar em doutrinas e costumes, a gente vai ser muito difícil de se acertar, né? Então, no projeto de Deus, não existe divisão. Então, quando Deus ele projetou a igreja, e a igreja nasceu desse jeito, é uma igreja sem divisão. Uma igreja que no começo foi formada por judeus, né? Todos os convertidos no começo eram judeus, mas depois que a igreja se espalhou e começou a pregar o evangelho pelo mundo, aí vieram os gentios, que são todos aqueles que não são judeus, mas era uma igreja só, né? Só depois, ao longo da história, que a igreja foi se dividindo, e é uma coisa que nunca esteve no projeto de Deus. Então é importante que todos aqueles que queiram buscar a unidade da igreja e buscar entender o que é o corpo de Cristo, jamais pense em divisão. Bom, agora eu vou partir para o tópico de partir o pão, que é a ceia, ou na Igreja Católica, a Eucaristia, né? Partir o pão, então, eu já tenho uma ideia do seguinte: quando você partir e repartir, vem da mesma palavra, mesma raiz. Então, o que significa isso? Nós não vamos lá receber a comunhão com Deus só para nós vamos dividir. Na igreja primitiva, as ceias, elas se davam num ambiente, às vezes familiar, em casa, e as pessoas traziam comida, e aí tinha um momento lá que talvez eles faziam oração e tudo mais, e depois todo mundo repartia a comida que trouxe e todo mundo comia junto. Então esse era o princípio. Inclusive Paulo até repreendeu a igreja de Coríntios, porque na igreja de Coríntios o pessoal estava comendo na frente do outro. Então, a unidade da igreja, quando todos os cristãos têm essa percepção, o que vai acontecer? O mundo vai crer. Se você dá uma olhada lá em João 17, você vai perceber, o mundo vai crer quando nós formos um só. E a ceia é a nossa identidade como nação de Deus. Por quê? Porque no momento da ceia, embora nós tenhamos diferenças, no momento da ceia é aquele momento em que Deus nos aceita. Nós estamos ali comendo, né, simbolicamente, ou quem crê de outra maneira, tudo bem, do pão que representa a carne de Cristo e do vinho que representa o seu sangue. Então, ali nos dá uma identidade de nação, né? E como nós estamos dividindo tudo, nós temos que também repartir os nossos dons. Então, o meu dom vai servir às outras pessoas, porque foi para isso que eu nasci de novo, né? Para repartir os meus dons com os meus irmãos. Então, é isso que eu gostaria de falar. Eu sei que está tudo muito resumido, né? Porque esse curso a gente discute 1h30, 2 horas, mas aqui é para você ter só uma ideia, em linhas gerais, do que está falando. Então, em seguida, eu vou falar sobre as orações. Bom, então vamos falar sobre oração, que é um dos 4 pilares da vida da igreja cristã. É impossível nós entendermos igreja sem oração. E o próprio Jesus, ele dava exemplo, porque Jesus orava muito. Tudo que ele fazia em oração, e ele dependia do Espírito Santo para tudo. Ele nunca tomava decisões, então ele mesmo falava que eu só faço aquilo que eu vejo o Pai fazer. Então, em oração, ele buscava direção para cada aspecto da vida dele.
E agora que Jesus voltou para o céu e está lá reinando, ele mandou o Espírito Santo no lugar dele. E esse Espírito Santo mora em nós. A nossa atitude tem que ser essa, de nós dependermos do Espírito Santo para estarmos constantemente em oração, buscando a direção dele. Em Filipenses 2,13 diz que Deus opera em nós o querer e o efetuar. Isso significa que Deus coloca em nós alguns estímulos de oração e aí nós respondemos a esses estímulos e oramos. Então isso é uma vida de oração dependendo do Espírito Santo. É quando o Espírito Santo toca em nós e aí nós respondemos. E tem muita coisa para se falar sobre oração, mas eu queria terminar dizendo, mencionando aqui um versículo em Filipenses 4,6 que diz que a gente tem que apresentar diante de Deus as nossas ansiedades, preocupações, por meio de orações, ações de graças, petições e súplicas. Então a sugestão aqui que eu deixo, né, para esse século tão corrido como o nosso é o seguinte: troque a sua ansiedade e a sua preocupação por oração e por ações de graças, porque quando você apresenta a Deus os seus problemas, tenha certeza que Deus começa imediatamente a trabalhar ao seu favor e Ele é um Pai que nunca decepciona os seus filhos. Então é isso, muito obrigado.